para um amante de voz e violão como eu, por mais voz e violão dessa forma, né? Muito legal. Parabéns, Byron e Amanda. Que legal. Queridos, como aqui mencionado ainda há pouco, estamos nesse propósito, nesse projeto, e eu quero chamar a querida Sueli, que é uma das diretoras da nossa EBD, para que ela venha acompanhando o Daniel até aqui, Sueli, e você vai orar pela vida do Daniel. Enquanto o Daniel chega aqui, acompanhe por bondade esse grande homem. Ficou um pouquinho desproporcional, mas Sueli é uma bênção para a nossa igreja, junto com a irmã Giane, que está em recuperação de uma cirurgia. Bom ver o pastor Wendel aqui conosco. E em breve a irmã Giane estará conosco. E elas pensaram com muito carinho ao longo deste mês de professores estratégicos nos abençoar com temas diferentes. Antes da oração da irmã Sueli, eu gostaria de dizer que o Daniel, e eu pedi a ele para poder me falar um pouquinho dele, até para que a igreja aqui a conhecesse, né? E eu percebi, se eu não me engano, que é a primeira vez que você vem aqui, né ou não? Então, é a primeira vez que você vem na Igreja Batista da Esperança, então precisa dessa apresentação. O Daniel, que é valadarense, mas há 10 anos mora no Paraná, e congrega na Igreja Presbiteriana Renovada, Vila Feliz, do pastor Sebastião Júnior. Obviamente não o conheço, mas leve o meu abraço, e é dessa igreja a ele e a toda esta igreja. Eu, Daniel, só para quebrar o gelo, sou apaixonado por cantor cristão. E hoje foi o dia do cantor cristão. E eu vendo aqui que você é da Igreja Renovada, eu fico imaginando que você deve ter ficado ali, mas certamente vai ser uma benção. O Daniel, e aí, irmãos, aí você tem que estar sentado mesmo, porque o homem é fera. O Daniel Grace, que fala? Grace Trindade, desse tamanho, gente, só tem 30 anos, né? E a gente se sente depois que passa dos 40, né? Acha que só tem 30, olha você ver. Tem 30 anos, mas é formado em Química Industrial, mestre em Engenharia Ambiental, doutorado em Química de Materiais, atualmente é empresário, sócio-diretor da Antares Reciclagem, empresa que atua na área de reciclagem de resíduos químicos industriais. É responsável pela pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias e materiais. Mais de 10 anos de expertise na área de tratamento de efluentes, reciclagem de chumbo e reciclagem de resíduos químicos, como ácidos alcalinos diversos, sendo palestrante internacional em diversos congressos da área. Além disso, também é diretor da Ionic Spinoff, é isso mesmo que fala? Spinoff, focado em desenvolvimento de novos materiais e tecnologias avançadas, ecologicamente corretas. Então, ele vai falar sobre a química toda aí de Ninguém Explica Deus. Também é professor universitário, ministrando aulas de Química e Física. Atualmente faz parte do quadro da diretoria da Sociedade Brasileira do Design Inteligente e também palestrante oficial. Eu quero acreditar que o mais importante de todos esses títulos, o Daniel é um servo do Senhor, e ele está aqui acompanhado da parte da sua família. Depois da oração da irmã Sueli, eu vou deixar você apresentá-los, mas esteja muito à vontade no nosso meio para abençoar as nossas vidas, o nosso coração, daquilo que acabamos de ouvir, quão grande é o nosso Deus. E aí nós vamos passear um pouquinho sobre a importância de entender a ciência e a fé, que é o tema escolhido para esta manhã. Irmã Sueli, que Deus te abençoe por essa visão. Vamos orar e após o querido Daniel estará com a palavra. Sim, eu quero só rapidinho agradecer a Deus por essa oportunidade tão rica, viu, irmão Daniel? Porque assim como a gente aprende, as águas do rio, elas se passam e elas não voltam. Então, as oportunidades também são assim. Hoje seria um EBD comum, mas ficamos sabendo, né, dessa preciosidade espiritual no nosso meio, e nós não poderíamos deixar de, né, aproveitar esse momento, e eu creio que isso é de Deus para a nossa vida, para a nossa igreja. Amém? Estou muito feliz também, porque minha família está aqui hoje. Estou muito feliz por isso, né? Não só meu esposo, mas nossos 2 filhos, e eu agradeço a Deus por isso. Muito obrigada, Senhor. Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer nesse momento por essa rica oportunidade, ó Deus, por tudo que já ouvimos aqui, e nós sentimos a presença do Teu Espírito Santo no nosso meio. E é em nome desse santo, doce,
perfeito Espírito Santo de Deus, que nós colocamos a vida do teu servo em tuas mãos, que ele seja ungido com poder e graça, e fale aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor, nós cremos, tem preparado para nós nesta manhã. Obrigado, ó Deus, por essa preciosa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, igreja. Olha que bom dia forte. Glória a Deus pela vida de cada um aqui. Muito obrigado, primeiramente, viu, pastor, pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. É uma bênção para a minha vida estar aqui com vocês hoje, tá? E eu queria agradecer essa confiança, né, de poder estar trazendo um tema um pouco diferente nessa manhã, né? Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de apresentar aqui a minha família que aqui está comigo, né? Nesse banco aqui da direita para a esquerda temos a Du, que é a minha segunda mãe praticamente. Levanta a mãozinha, Du. A do Carmo me criou praticamente, né? E voltando aqui a Valadares, né? Eu estou aqui revendo todos eles, né? Nós temos a tia Sâmia também, a irmã da minha mãe, que aqui em Valadares mora, também está aqui. Minha esposa amada, Sarinha, né? E atrás dela nós temos o meu cunhado, que é o Israel, e ali a namorada dele, né, a Rebeca, que também está conosco aí hoje, né? Então, a família está aqui, é uma alegria muito grande, né, poder estar aqui com vocês. Temos alguns rostinhos também conhecidos aqui, né, o Marcelo, Sayonara, a família deles também, né? Não sei se o Wilmar está por aqui hoje também. O Wilmar está ali, né, legal demais. Eu já vou pedir também desculpa de antemão, viu, gente? Às vezes eu vou dar uma mancadinha aqui na frente, mas é que ontem eu fui jogar tênis com o Marcelo ali, e infelizmente a minha carreira de tenista acabou, porque eu machuquei ontem a perna, eu tive uma lesão e aí, né, meu sonho foi por água abaixo, né? Mas glória a Deus, né? Glória a Deus poder estar aqui com vocês nessa manhã, né? Uma alegria muito grande. É um tema muito diferente que nós vamos ver hoje de manhã, um tema muito pouco falado, mas de extrema importância. E eu vou querer mostrar um pouquinho para vocês o quão importante é esse tema. Mas antes de qualquer coisa, vamos abrir a palavra de Deus nessa manhã. E vamos estar abrindo no Salmos 19. É um Salmos muito conhecido, acredito que muitos aqui já devem conhecer, né, esses Salmos de cor. Mas vamos ler esses Salmos nessa manhã, para que nós possamos então dar início ao nosso estudo. Antes de qualquer coisa, né, o pastor já adiantou e eu reafirmo: de nada valem os títulos se você não tem a presença de Deus, do Espírito Santo sobre a sua vida. Então não adianta você ter títulos e títulos e títulos, mas você perder a sua salvação, né? Então a palavra de Deus nos ensina que tudo o que devemos fazer para a obra, para a glória de Deus, né? Então, se você está estudando, que seja para a glória de Deus em algum momento, não somente para você acumular um dinheiro, um capital, alguma coisa nos seus serviços, mas que você possa glorificar Deus através do conhecimento que você obtém também. E é isso, né, então, que é a minha maior motivação, né, dentro dos meus estudos, é ver a glória de Deus através da criação dele. E o Salmos 19, ele diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia profere essa mensagem a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discursos nem palavras não se ouve a sua voz, contudo, a sua voz ressoou por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Bom, eu queria trazer um pouquinho o estudo hoje para vocês, que seria: quão grande é o meu Deus? Será que a gente já se perguntou realmente quão grande é o nosso Deus? Você já se fez essa pergunta algum dia? Já parou assim, já pensou e falou: realmente, quão grande é o meu Deus? Quão poderoso é o meu Deus? Qual que é o tamanho? Será que eu consigo medir um pouquinho o tamanho da grandeza do meu Deus? E é isso que eu quero fazer de pergunta para vocês nessa manhã.
É para que durante essa mensagem vocês possam compreender o tamanho do Deus de vocês, o tamanho do nosso Deus. É algo simplesmente inimaginável. Eu vou falar alguns números aqui nessa manhã, mas eu não quero que vocês se atentem aos números, porque sempre acompanhado dos números eu vou trazer uma explicação um pouco mais fácil de ser compreendido, porque muitas vezes falando de números, um número 2 trilhões, igual a gente vai falar um pouquinho mais para frente, a gente não consegue mensurar o que são 2 trilhões, mas eu vou trazer uma explicação em cima desse número para que vocês possam entender o que significa, por exemplo, 2 trilhões. E é nesses pontos que eu quero que vocês foquem, com o objetivo de entender o cuidado de Deus para com cada um de nós. E a grandiosidade de Deus na obra das suas mãos, que foi toda a criação de todas as coisas, desde o firmamento até todo o universo. Então tem até aquela música, né, que a gente canta, quão grande é o meu Deus. Quem conhece essa música? Cantarei quão... A minha esposa já até baixou a cabeça ali e falou, não canta não, Daniel, pelo amor de Deus. Porque, né, vocês sabem, né, eu não sou cantor. Mas, realmente, quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus. Vamos, então, entender um pouquinho da grandiosidade do nosso Deus nessa manhã. O nosso universo ele é tão conhecido, ele é tão grande, mas tão grande, que nós mapeamos ele dentro de um universo conhecido, que é até onde nós conseguimos compreender um pouquinho dele. E depois nós temos o universo desconhecido, que é uma área que a gente nem sequer entende ainda como funciona, de tão grande que o nosso universo é. E nós temos também a nossa Via Láctea. E essas vão ser 2 coisas que nós vamos ver nessa manhã também, que é o nosso universo e a Via Láctea. A Via Láctea ali a gente vai chamar da nossa cidade e vamos nos aprofundar um pouquinho mais nela adiante. Mas antes eu quero mostrar essa foto para vocês. Essa é uma foto tirada recentemente pelo James Webb, né? O James Webb é uma grande máquina fotográfica que fica lá no espaço. E essa máquina fotográfica, então, ela fica lá, ó, tirando fotos do universo. Tum, 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 tum. E aí ela fica mandando essas fotos, então, aqui para o planeta, onde os cientistas vão pegar essas fotos e vão ler, e interpretar, e então estudar como o nosso universo funciona. Por exemplo, como é a composição das estrelas, como são formadas as estrelas, quais são os elementos químicos que possuem nelas, e compreender um pouquinho, coisa de cientista, né? Compreender um pouquinho de como as coisas funcionam no nosso universo. Mas o interessante dessa foto é que ele foi tirado dentro da nossa Via Láctea, que é a nossa cidade. Então foi uma foto que foi tirada. O James Webb, que é essa grande máquina fotográfica, ele substituiu, né, o antigo conhecido como Hubble, né, o telescópio Hubble, e agora nós temos o James Webb que faz esse serviço de ser o nosso fotógrafo lá no espaço. Tá? O que nós podemos observar aqui? Que cada um desses pontinhos que nós observamos, então, nessa foto, seria galáxias. Galáxias. Cada um dos pontinhos que nós vemos ali que a gente acha que é uma estrela são galáxias. Então, nós podemos ver cada um daqueles pontinhos ali como galáxias. Hoje, estima-se, no universo conhecido, no que nós conhecemos hoje, que existem cerca de 2 trilhões de galáxias. Com cada uma dessas galáxias, contendo cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas. A gente está falando de números assim que às vezes são incompreensíveis para você poder trazer uma interpretação sobre o que isso quer dizer. 2 trilhões de galáxias, com cada uma delas contendo cerca de 200 a 400 bilhões sóis. O Sol nosso, por exemplo, é uma estrela. Imagina 200 a 400 bilhões de sóis dentro de cada uma dessas galáxias. É um número incompreensível da gente conseguir entender, né, o que significaria isso. Para vocês poderem terem ideia, se a gente fosse contar as estrelas somente da nossa cidade, e eu vou colocar da nossa cidade, que eu digo, seria a nossa Via Láctea, né, que é a nossa galáxia, a galáxia que nós vivemos. Se formos contar, então, quantos sóis, por exemplo, existiria somente na nossa Via Láctea, e aí eu vou falar para vocês assim, vamos contar uma por segundo? 1, 2, 3, 4 estrelas, 5 estrelas, 6 estrelas. Se a gente for contar uma por segundo, nós vamos gastar aproximadamente cerca de 12 mil anos
contando somente as estrelas da nossa galáxia. Somente da nossa galáxia. A gente não entrou ainda nem para contar a estrela de nenhuma outra das outras 2 trilhões de galáxias que por aí existem. Somente da nossa a gente vai passar 12 mil anos contando uma estrela por segundo. 12 mil anos. Então, o tamanho do nosso Deus é algo que, às vezes, a gente precisa começar a mensurar para entender o poder e a grandiosidade que Ele tem nas mãos. Em Isaías 40, 25 a 26, vai dizer o seguinte: com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Então a gente fala de 2 trilhões de galáxias, contendo cada uma delas 200 a 400 bilhões de estrelas. A gente sabe que se a gente for contar somente as estrelas da nossa galáxia, que é a nossa cidade, né, a gente vai gastar cerca de 12 mil anos contando uma por segundo. E a gente vê que na palavra de Deus, que Ele conhece estrela por estrela, de todo o universo, do conhecido e daquele até mesmo que a gente nem conhece ainda. Esse é o Deus que nós temos. E às vezes eu falo assim, a gente fica preocupado, temos problemas demais, né? E pensamos que Deus não tem tempo para a gente, Deus não vai lembrar da gente. Como assim? Tem muita gente nesse planeta Terra. O planeta Terra não tem muita gente comparado ao tanto de estrelas que possuem no nosso universo. Se no nosso universo Deus conhece cada estrela, chamando ela pelo próprio nome, você não é muito mais importante do que uma estrela? Deus, Ele te conhece no seu mais íntimo. Ele já sabe de tudo sobre você. Aquele problema que só você vive, que só você sabe, aquilo que muitas vezes a gente até mesmo nem sequer conversa com a nossa esposa, que está ali diariamente do nosso lado, Deus, Ele já conhece. Mas Ele pede para a gente, Ele ama quando nós abrimos o nosso coração perante Ele. Então, nas nossas orações, quando nós conversamos com Deus, não é porque a gente está informando Deus, falando, Deus, saiba isso que está acontecendo na minha vida. Não, porque Ele já sabe. Ele já conhece a sua vida, Ele já conhece o seu coração, Ele olha por você. Muitas vezes nós desamparamos ali e afastamos de Deus, esquecemos Deus, mas Deus, Ele está o tempo inteiro atento a nós. Mas o motivo de falarmos em oração com Deus é para criarmos um relacionamento íntimo com Deus. É compreendermos que Deus, Ele está o tempo inteiro olhando por nós e Ele quer se relacionar conosco. E muitas vezes o grande problema está na gente, que não nos relacionamos com Deus como Ele abre a porta para a gente. E nós não sequer recebemos aquilo de uma maneira adequada. Muitas vezes viramos o rosto, a bagunça do dia a dia faz com que a glória dele, as glórias que deviam ser dadas a ele não sejam dadas. O momento que você deveria dedicar a ele não é mais dedicado. E é isso que a gente tem que se atentar. A palavra de Deus, ela nos ensina, e a gente vai ver isso um pouco mais adiante, que nós devemos reconhecer Deus em todas as coisas. E nós somos indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificamos Deus. Isso está escrito em Romanos. A gente vai entender um pouquinho mais disso adiante. Mas então você observar a criação, a obra da criação, e você negar, dar a glória devida a Deus, é algo muito sério. É algo muito sério. A gente está fugindo de algo que a Bíblia nos entrega como uma responsabilidade. Dando continuidade aqui à nossa cidade. Essa seria a nossa galáxia, a que nós moramos, a Via Láctea. Então a gente está em algum lugarzinho próximo a esse bracinho aqui da nossa galáxia. Ali está então o sistema, solar, que é onde nós temos o Sol,
e ali ao redor do Sol nós vamos ter os planetas, tá? Então aqui, né, a gente vai chamar de cidade. Ali a nossa cidade, então, seria essa galáxia chamada de Via Láctea. Mas quão grande será, então, que é a nossa cidade? Às vezes vocês podem achar, por exemplo, que Valadares é uma cidade grande. Mais ou menos, né? Hoje eu acho que Valadares é uma cidade até grandinha. A cidade que eu moro lá no Paraná é menor do que Valadares. Aí quando a gente vai para uma cidade menor, a gente acaba vendo realmente que aquela cidade que eu achava que era pequena no passado não era tão pequena assim. Então hoje eu já vejo com olhos diferentes um pouquinho disso. Mas será então que a nossa cidade no universo é uma cidade grande? Vamos dar uma observada então sobre isso. No universo as coisas são tão grandes, mas tão grandes, mas tão grandes, que você não mede elas, por exemplo, com uma régua em centímetros, metros, quilômetros. Nós precisamos de uma unidade de medida especial para conseguir medir as coisas, as distâncias dentro do nosso universo. E essa unidade ela é chamada de algo que pode assustar vocês, mas eu vou tentar explicar o máximo possível o que significa isso. É chamado de algo que se chama ano-luz. O que é um ano-luz? Um ano-luz, pessoal, é você viajar na velocidade da luz, em linha reta, durante um ano. Então, é essa distância de você viajar na velocidade da luz durante um ano. Essa distância é chamada de um ano-luz. Mas o quão rápido é isso? Bom, vamos entender, então, quanto é a velocidade da luz. Aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Não chega nem a ser hora. Às vezes as mulheres falam assim, nossa, meu esposo está dirigindo rápido demais na estrada. Aí está lá o esposo dirigindo a 100 km por hora. Isso significa que em uma hora o seu esposo vai percorrer uma distância de 100 km. Então, em uma hora ele vai percorrer uma distância de 100 km. E a velocidade da luz é um pouquinho mais rápido do que seu esposo na estrada. Você vai percorrer 300 mil quilômetros em um segundo. Não é nem uma hora, é em um segundo. Se você ainda não olhou assim e falou assim, uau, eu vou explicar para vocês. Em um segundo, você deu 7,5 voltas no planeta Terra. Em 2 segundos, você deu 15 voltas no planeta Terra. Essa é a velocidade da luz. Agora é aquele momento que todo mundo tem que fazer, uau, uau, nossa, Deus é grande mesmo, hein? Deus é maravilhoso mesmo. Aí agora eu quero falar para vocês, por que eu estou explicando isso? Porque eu quero mostrar para vocês que se a gente tivesse um vizinho, e vamos supor que a gente fosse visitar o nosso vizinho lá do outro lado da galáxia, a gente teria que fazer então uma viagem de uma ponta a outra, que demoraria o quê? 100 mil anos-luz. O que isso significa? Que se você tivesse um vizinho lá do outro lado da sua cidade, e você quisesse viajar viajar para visitar ele, tomar um cafezinho com ele, você teria que entrar numa espaçonave, viajar 100 mil anos na velocidade da luz para conseguir chegar no seu vizinho da sua cidade. A gente está falando só da nossa cidade. Lembra lá no início que a gente estava falando que existe cerca de 2 trilhões de cidades? É algo, assim, inimaginável o tamanho do nosso Deus. Inimaginável. Isaías 40, 12 diz, quem mediu na concha das suas mãos as águas e tomou a medida dos céus nos palmos. Olha o tamanho, gente. Que Deus é esse que a gente serve? Que Deus é esse que a gente vem aqui no culto no domingo à noite para poder glorificar o nome dele? Será que a gente reconhece mesmo? Falou, glórias a Deus, porque o poder dele é algo que não se consegue compreender. E mesmo eu, estando na área da ciência, quando eu olho para dados como esse, a gente ainda fica assim, de queixo caído, a gente ainda fica sem conseguir entender aquilo, a gente ainda fica olhando e falando assim, meu Deus, cada momento que eu estudo sobre ciência, eu vejo cada momento mais a presença de Deus, a mão dele sobre todas as coisas. Não tem como eu negar, glorificar o nome de Deus quando eu vejo essas coisas. Porque eu tenho compreendido o que aquilo significa. E também porque Romanos me ensina isso.
E nós devíamos cumprir aquilo que a palavra de Deus nos direciona a fazer. Então, aqui no sistema solar, agora a gente já entrando para dentro da nossa cidade, agora nós estamos no nosso bairro. Aqui é o nosso bairro, o sistema solar. É onde nós vamos ter, então, o Sol, e aí vai vir a sequência dos planetas, né? Vai ter Mercúrio, Marte, Vênus, planeta Terra, Júpiter e por aí vai, né? Qual que é a questão que me chama muita atenção é como Deus ele teve cuidado conosco. A gente poderia falar assim, poderíamos viver em qualquer lugar do universo, mas será que seria viável? Se a gente tivesse um pouquinho deslocado dentro da nossa galáxia, a gente não tinha vida. A atividade cósmica seria extremamente alta, e o planeta Terra seria hostil por completo à vida. Então não seria possível ter vida. Vocês já pararam para pensar que o nosso mundo poderia ser um mundo feio, teoricamente? Um mundo sem cor. A nossa visão, muitas vezes, não conseguiria interpretar as cores. Será que existem questões que balanceiam, então, perfeitamente a nossa casa, que é, por exemplo, o planeta Terra? Será que existem, então, ali, questões científicas, né, que fazem que tudo seja perfeito para que eu e você possamos ter vida? E quão preciso será isso? Quão preciso será essas questões minimamente calculadas para que haja vida no planeta Terra? Essa é uma das grandes perguntas que os cientistas se fazem. Eu não estou nem falando dos cientistas cristãos, estou falando de cientistas ateus. A gente entende, né, que a vida ela é tão improvável que a teoria, por exemplo, né, do multiverso, que é tanto falado, foi uma teoria que foi inventada em cima de uma falta de explicação para as probabilidades de existir vida no planeta Terra, onde nós estamos no nosso universo. Então era tão improvável, mas tão improvável, mas tão improvável, os cálculos eles eram tão improváveis, que eles então começaram a estudar essa teoria do multiverso, que de uma forma geral seria como se tivesse um gerador de universos, gerando universos constantemente, e um desses sairia com todas as questões alinhadas para que houvesse vida no planeta. Então é algo que nós vemos que até os próprios cientistas não conseguem explicar. A gente ainda não compreende essas coisas. Não está na nossa alçada de compreensão. Nós não temos nem tecnologia para poder compreender tudo isso ainda. Mas o que nós temos, então, no nosso planeta, diferente de todos os outros? Nós somos o único planeta que está dentro do chamado zona habitável. Isso quer dizer que a gente é o único que possui água nos 3 estados. O que seria água nos 3 estados? Paraná, onde eu estou, Minas Gerais e... Não. Sólido, líquido, gasoso. Gelo, água, igual vocês verem, corrente mesmo, de rios, etc. E gasoso, nuvem. Então, nós temos os 3 estados da água no nosso planeta. Para isso, a gente tem que ter uma temperatura extremamente regulada. Se a nossa temperatura fosse um pouquinho mais alta, a água evaporava. Se fosse um pouquinho mais baixa, toda a água ela era congelada. Igual nós temos planetas congelados e planetas extremamente quentes. Então, hoje nós estamos no local certo para ter esse balanço, né? Não só o local, como a atmosfera certa também, para ter esse balanço de temperatura, onde nós vamos ter os 3 estados da água, que é completamente essencial para a vida. Praticamente todos os seres vivos necessitam da água para a sobrevivência. E até mesmo por isso que muitas vezes a própria palavra de Deus, ela usa, né, tanto o exemplo da água, né? Porque a água ela hidrata, a água é necessária para a vida, e sem água não há vida. Então, para isso é uma questão muito importante. Outra questão que é muito importante também do local onde estamos, que é essa zona habitável, a distância certa do Sol. A gente vai entender um pouquinho mais sobre o Sol, que o Sol é muito hostil, o Sol esquenta, mas ao mesmo tempo o Sol é muito perigoso. E toda essa radiação que o Sol lança era para o nosso planeta estar destruído, mas não está. E o mais legal, né, um outro detalhe, seria a proteção de Júpiter. E eu costumo brincar que Júpiter é como se fosse o irmão mais velho, né? O Júpiter é como se fosse aquele irmão grandão, mais velho nosso, o qual protege a gente de toda a atividade de meteoritos, cometas e tudo mais que poderiam estar vindo em contato com o planeta Terra. Por que ele protege? Porque ele é tão grande, mas tão grande, mas tão grande,
que ele atrai esses outros objetos que poderiam vir em contato com a terra. Ele puxa tudo para ele. Então ele é como se fosse aquele irmão mais velho que defende o irmão mais novo ali. E a gente está bem numa zona onde ele protege a gente. Então nós estamos privilegiados. O local ao qual estamos é o único planeta que possui essas características da zona habitável, aonde podemos ter vida, né? Então nosso planeta é especial. Mas mesmo assim, a gente vê muitas pessoas que ainda não estão satisfeitas. Recentemente mesmo, Elon Musk estava querendo colonizar Marte. Não, vamos para Marte. Vamos para outros planetas, porque o nosso planeta Terra não é bom o suficiente. Mas será que realmente é legal? Vamos tentar então mudar para Vênus, que é uma vizinha nossa. A gente tem 2 vizinhos, né? Marte e Vênus, são os mais próximos. Então Vênus, será que seria legal? Ventos de 360 km por hora. Significa que a sua casa não ficaria em pé. O vento é tão forte que destruiria qualquer tipo de construção. Nuvens de H2SO4, que significa ácido sulfúrico. Bom, imagina aquela chuva refrescante de ácido sulfúrico, corroendo tudo, acabando com tudo, totalmente tóxica. Eu trabalho com ácido sulfúrico, a gente recicla ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico cai na roupa, por exemplo, já abre um buraco na hora. Então é algo assim extremamente complicado. Temperaturas de 457 graus. Aí todo mundo olha agora e fala assim: glória a Deus, Valadares, glória a Deus, porque nunca reclamei do calor de Valadares. 457 graus Celsius seria complicado, né? Então é aquele momento da gente agradecer. Pressão de 93 bar, você seria comprimido. A pressão é tão alta que seu corpo seria comprimido. E a atmosfera de CO2 que é dióxido de carbono, é, por exemplo, gás tóxico que sai da queima de combustíveis e etc. É aquela fumaça preta que muitas vezes vocês veem. Então, o ar que respiraríamos em Vênus mataria também a gente intoxicado quase que instantaneamente. Então, o nosso planeta, sim, ele é perfeito, extremamente balanceado, temperaturas extremamente calculadas, né, com os elementos químicos necessários para que haja vida, tudo perfeitamente feito para que eu e você possamos ter vida e vida de qualidade, uma vida bonita, uma vida bela. Nós temos emoções que nem a ciência consegue explicar direito de onde surgiram as emoções, como que vieram as emoções, né? O amor de uma mãe pelo filho, por exemplo, são coisas que cientificamente a gente consegue falar, não, tudo bem, pode ser algo que seja hormônios que estejam sendo lançados naquele momento, mas os gatilhos para que hajam essas questões, aquilo que está dentro da nossa mente e tudo mais, isso não é sequer entendido hoje de onde surgiu, né? Nós, cristãos, sabemos de onde surgiu. Nós sabemos que fomos feitos à imagem e semelhança de um grande Deus. E é por isso hoje que nós temos tantas emoções. E o Sol? Eu falei que o Sol ele era um pouquinho hostil. 99% de seu volume em hidrogênio e hélio. Por que você colocou essa informação aleatoriosíssima, né? Minha família costuma falar que eu sou aleatório, né? Essa informação aqui também, porque uma informação tão aleatória. O hidrogênio e o hélio, eles são extremamente importantes para serem o combustível do nosso Sol. Então, aquilo que gera calor hoje no Sol é as fusões de hidrogênio e hélio que está acontecendo o tempo inteiro. Então, é bomba nuclear explodindo lá no Sol a todo momento. E é isso, então, que faz gerar muito, muito, muito calor, que faz, então, com que essa radiação seja lançada no espaço e venha, então, aquecendo o nosso planeta. A gente está falando, né, então, de cerca de 13,6 milhões de graus Celsius em seu núcleo. Eu acho que é até difícil de tentar imaginar isso. Eu estou suando aqui na frente hoje, não é nem um dos dias quentes em Apucarana, a gente está no ar-condicionado, mas agora... falei Apucarana, desculpa. Apucarana é a cidade que eu moro no Paraná. Em Valadares, a gente está no ar-condicionado, mas vocês imaginam o que pode ser 13,6 milhões de graus Celsius. É algo simplesmente surreal. Muito, 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 muito quente. E a luz... Nas suas pesquisas, você já pensou em fazer uma analogia com o inferno? Se é mais do que isso? Olha, eu acho que
não dá para a gente poder estimar, né? Eu sei que você pega 457 graus Celsius, já derrete tudo, né? 100 graus Celsius, por exemplo, a água evapora. Então, você pegar 13,6 milhões de graus Celsius, é como se você não precisa nem chegar nem um pouquinho perto. De muito longe, você já derrete, já era, já acabou tudo, não tem o que fique vivo, não tem matéria orgânica que suporte, né, chegar nem sequer perto dessa temperatura. 457, 100 graus Celsius já é completamente hostil, você já está queimado. 90, 80 graus Celsius, você não vive. Acho que, sei lá, se você for viver no pior deserto assim, você vai estar a 40 e poucos graus Celsius. E aí você ainda tem que ficar se hidratando constantemente, não dá para parar, né? Então, 40 não, mais, um pouquinho mais, cerca de 50. Então, é algo que não se dá nem para se imaginar. Eu sei que no inferno a gente não vai ter para onde ir, né? Praticamente já vai estar lá, então a gente já está sofrendo, então não sei como que vai ser realmente esse sofrimento, mas não vai ser legal. Não vai ser legal, né? Olha só que legal. Lembra que a gente viu que o Sol ele está tendo explosão nuclear o tempo inteiro? Só que as explosões nucleares ali do Sol, elas não são explosões assim do tamanho que já tiveram na Terra, não. A gente está falando de explosões nucleares, as quais são maiores do que o próprio planeta Terra. São explosões tão grandes que dá tipo 5 planetas Terras, assim, praticamente de explosão, cada uma delas, né? Então, cada uma delas vai lançar ventos solares e radiações. Essas radiações são chamadas de ultravioleta. E aí nós vamos ter ultravioleta tipo A, ultravioleta tipo B, né? Tem algum médico aqui, alguém da área da saúde? Assim, médico? Não? Não? Tem uma formanda em médico ali quase, que é a Rebeca. A Rebeca sabe, então, que o ultravioleta tipo B é um tipo de radiação a qual causa, por exemplo, câncer. Né? Então, a gente vê muitas vezes, né, naqueles recipientes, né, de você passar protetor solar, proteção contra raios UVB e tal, né, porque o UVA, que é o ultravioleta tipo A, não faz tanto mal, mas o ultravioleta tipo B faz muito mal. E olha que interessante, o ultravioleta tipo A é extremamente necessário para as plantas. Então, aquela famosa fotossíntese, por exemplo, é necessário que você tenha a incidência da luz e do ultravioleta para que a reação aconteça e as plantas possam fazer a sua respiração, né? Então, a gente teve algo simplesmente incrível. Eu fico imaginando assim, Deus ele é literalmente o dono de toda a ciência, igual a própria música diz. Deus ele é o maior cientista que já pode ter existido um dia. Ele simplesmente fez um protetor solar para a Terra, seletivo. O que esse protetor solar seletivo faz? O UVA você precisa. O UVB você precisa de uma pequenina quantidade. Porque se passa muito UVB, todo mundo estaria morto agora. Tudo cheio de câncer, tal, morreria muito cedo. Então, o que aconteceu? Ele passou a chamada camada de ozônio. E aí nós temos uma camada de gás, né, na nossa atmosfera, a qual filtra, então, essa ultravioleta tipo A e tipo B. Só que o UVA passa inteiro, é necessário para a respiração das plantas, etc. Então, ele não é filtrado, ele passa. Já o UVB, que é o cancerígeno, ele é totalmente filtrado e passa uma pequena quantidade dele somente para dentro do planeta e conseguir chegar aqui no solo, que é a pequena quantidade que é necessária para a manutenção da vida. Ah, Daniel, mas então por que nós estamos tendo câncer de pele, tem locais onde está tendo essas crises e tudo mais? Porque nós, seres humanos, não muito inteligentes, estamos o quê? Destruindo a criação perfeita de Deus. Então, a gente tem feito o quê? Nós temos avançado a tecnologia, queimado muito combustível, tido muita emissão de gases, né, que, quando reagem com o ozônio, acabam, então, abrindo buracos, né, que a gente chama do buraco na camada de ozônio, que estão, inclusive, em grandes cidades com altos índices industriais, são os piores locais, né, onde você acaba deteriorando esse protetor solar e aí ele não filtra mais o ultravioleta tipo B, que é o cancerígeno. Aí você tem altos índices de câncer de pele, por exemplo, em algumas cidades altamente industrializadas, por causa disso, porque foi deteriorado naquela região ali,
a camada de ozônio. Então, nós, seres humanos, destruindo a criação perfeita de Deus. É isso, é onde está o problema. Então, aqui nós temos as explosões solares, né, grandes explosões nucleares acontecendo na superfície e no interior do Sol, gerando, então, os chamados ventos solares, que são o quê? São partículas de elétrons, prótons, nêutrons, neutrinos, etc. São subpartículas ali, né, que são lançadas, então, no universo em cada uma dessas explosões. E aí, então, ela vem em direção ao planeta Terra e vem acabando com tudo que vem encontrando pela frente. Então, essas partículas, elas vêm simplesmente destruindo tudo que vê pela frente. Era para o nosso planeta, mais uma vez, estar completamente destruído, extinto, né? Mas a gente sabe que o nosso Deus é perfeito, Ele faz coisas grandiosas, e, na minha opinião, isso que nós vamos ver nessa sequência é um exemplo do grande carinho que Deus tem por nós. E vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Nós sabemos que no próximo ao núcleo da nossa Terra, do nosso planeta, nós temos uma esfera. Essa esfera, então, ela é uma esfera metálica, literalmente, uma esfera metálica. Essa esfera metálica, ela vai ter, na sua grande maioria, dois elementos químicos, que é o ferro e o níquel. O ferro e o níquel, quando eles fazem uma ligação entre eles têm uma característica que é chamada de caráter magnético. Então, eles criam, basicamente, um campo magnético. O que é um campo magnético? É o que faz, por exemplo, as bússolas apontarem para o polo. Você gera um polo no planeta. E aí você tem as bússolas sempre apontando para o polo, né? O campo magnético, por exemplo, também pode ser compreendido como ímãs. Quando você tem ímãs e eles grudam, aquilo ali você está gerando a diferença de carga entre eles, está gerando um campo magnético ali também. Então, essa esfera, ela gera esse campo. Então, quando você pega aquelas bússolas antigas, o pessoal mais antigo vai saber do que eu estou falando, e a gente colocava a bússola e a agulha da bússola sempre apontava para o norte, é porque ali, naquele metal daquela agulha da bússola, está sempre se orientando com o polo do planeta Terra. Ele tem um material, um elemento químico ali que vai estar orientando com o polo do planeta Terra. Então, não importa para onde você girar, ele vai estar orientando com o campo magnético da Terra. Por que eu estou explicando isso? Porque isso, por incrível que pareça, faz com que a gente sobreviva aos ventos solares que são direcionados para o planeta Terra. Então, cada explosão daquela que lança todas aquelas partículas subatômicas destruindo todo o planeta Terra, nós temos, então, essa esfera que gera o campo magnético, e o que acontece? Nós temos, então, essa proteção, que é um escudo invisível. Nós temos, literalmente, um escudo invisível fora da nossa atmosfera, onde ele filtra esses ventos solares, onde ele filtra todas essas partículas subatômicas que são lançadas na nossa direção e que era para destruir a nossa vida. E aí entra o cuidado de Deus, porque a gente já olhando até aqui, a gente fala assim, caramba, é muito cuidado. Mas ainda tem algo que me impressiona ainda mais nisso. Eu acho que Deus ele falou assim, não. Isso aqui eu quero deixar como algo incrível. Que eles vão ter que avançar muito na ciência. E quando eles entenderem o que está acontecendo aqui, eles vão entender o cuidado que eu tive com eles. E aí eu acho que Deus ele se inspirou naquele momento de uma forma, né, incrível. E simplesmente fez isso aqui, ó. A aurora boreal. A aurora boreal é um dos fenômenos mais lindos que possuem no planeta Terra. Acontece, então, no polo do nosso planeta, onde você tem a orientação desse campo magnético. E o que acontece é basicamente o seguinte, todas aquelas partículas, elas entram na nossa atmosfera, elas são, aqui, ó, vocês podem ver, olha a orientação. Está vendo que essa orientação, ela sai aqui, ó, e entra aqui no norte, ó. Está o tempo inteiro saindo essa orientação do polo. Então, essas partículas, elas vêm aqui, elas batem nesse escudo, são conduzidas todas elas, e isso aqui é uma orientação que sai de baixo para cima, assim, ó. Sempre assim, ó, nessa orientação. Então, elas são conduzidas, bateu aqui embaixo, é conduzido para cima. E todas essas partículas são conduzidas ali para cima, e quando elas chegam lá em cima, elas entram na nossa atmosfera. A gente viu que a atmosfera de Vênus é constituída por CO2, que é dióxido de carbono. A nossa atmosfera é dióxido de nitrogênio, que é NO2, né? Nitrogênio e oxigênio, uma proporção 2:1. Então, quando ela vem, aí isso aqui é coisa de química mesmo, acontece uma reação química incrível,
né, entre as moléculas de NO2 e essas partículas subatômicas que entram em contato com essa atmosfera. E o resultado dessa reação química é uma liberação de energia em forma de luz. E aí é por isso que o céu então fica todo colorido. E aí nessa imagem nós vemos a coloração esverdeada, mas nós sabemos que tem esverdeado, tem azulado, tem roxo, tem rosa, tem várias cores que aparecem nos céus, no polo do nosso planeta. E aí muitas vezes eu fico imaginando assim, eu ficava imaginando que Deus ele devia olhar e falar assim: avancem a tecnologia de vocês, avancem a tecnologia de vocês, compreendam o que está acontecendo aqui. Porque quando vocês tiverem tecnologia suficiente para entender o que está acontecendo aqui, quando vocês construírem um telescópio grande o suficiente para conseguir enxergar as grandes estrelas, as nebulosas que tem nesse universo maravilhoso que eu criei para vocês, vocês vão ficar maravilhados e o meu nome vai ser exaltado. Só que muitas vezes a gente não exalta o nome de Deus. Muitas vezes a gente olha, legal, bonito, incrível, grande reação química, mas a glória que deveria ser dada a Deus não é dada. Quando passamos a entender sobre a natureza, quando passamos a entender sobre como as coisas funcionam, a gente começa a dar glórias a, por exemplo, cientistas. Não, cientista tal, ele é super inteligente, ele é incrível, ele descobriu tal coisa, e aí você coloca aquele cientista num patamar mais alto, e não realmente aquele que criou tudo aquilo. E aí a gente acaba pegando, e aquela música cantada pelo irmão foi perfeita, porque fala assim: você tem coisas que são criadas para tomar o lugar da criação de Deus, da obra de Deus, da glória de Deus. Por exemplo, no Natal tem algo que é criado para poder tomar o significado de Deus, que é o Papai Noel. Na Páscoa, você tem outra coisa que é criado para tomar o significado da Páscoa, que é o quê? O coelhinho da Páscoa e os chocolates. Na criação de Deus, do universo, você tem a teoria do Big Bang, que é camuflada para poder tomar o lugar da presença de Deus. Se quiser falar para mim, não, Daniel, foi um Big Bang na hora que Deus disse: haja luz, tchuf, e tudo se fez. Ótimo, concordo com você, deve ter sido uma coisa assim, estrondosa. Você criar todo aquele universo que nós vimos na palavra de Deus. Mas em Salmos também diz que Deus disse e tudo se fez. Agora falar para mim, não, Daniel, a teoria do Big Bang diz que tudo no início eram flutuações quânticas. Ninguém sabe explicar o que eram essas flutuações quânticas, nem mesmo cientistas. E aí um dia essas flutuações quânticas aleatoriamente entraram em colapso em si mesmo, e toda aquela massa desse universo incrível que vocês viram até agora estava comprimida na cabeça de um alfinete, assim, ó. E aí aquilo ali colapsou em si mesmo do nada, e em 13,8 bilhões de anos foi formando o universo do jeito que nós conhecemos. Aí eu tenho problema com isso. O nosso Deus não é o Deus do devagarinho. O nosso Deus não é um Deus que joga as coisas e deixa as coisas acontecerem, depois vai lá, volta e olha e ok e tal, não. Eu acredito que foi um big do bang ali naquele momento da criação. Haja luz e tchuf, houve luz. E foi aquela criação incrível. E aí quando você vai olhar para a vida e você fala, você entende a história de Gênesis, você vê a criação de Deus, você vê Deus criando o homem, Deus soprando, a única criação dele que foi diferente de todas elas, que foi o ser humano, e olhou para ele, e soprou, e deu fôlego de vida, e ele se tornou alma vivente. Aí vem um cientista e fala assim, não, todos nós viemos da ameba, evoluímos através de milhões de anos, através de mortes lentas sucessivas, e hoje nós tivemos uma sorte tão grande que somos amebas evoluídas. Se ele quiser ser uma ameba evoluída, ele pode ser, eu não sou. Eu sou imagem e semelhança de um grande Deus. Eu sou obra das mãos desse Deus. E eu tenho apoio bíblico e o que muita gente pensa que não existe, científico, para mostrar isso. E a Lua?
A lua é incrível, simplesmente maravilhosa. Às vezes a gente olha para a lua durante a noite e já acha ela bonita, e você fala, gente, mas será que ela tem função ou ela só é bonita? A lua, ela é simplesmente incrível. Nós temos, por exemplo, a lua que é chamada de pêndulo de estabilização da Terra. O que seria isso? Eu vou tentar explicar de uma maneira bem interativa aqui para vocês. Imagine que esse controlinho aqui seria a lua. Imagine que a cabeça do microfone é o planeta Terra. Tá? Imagine então que a lua e o planeta Terra, eles estão ligados a uma linha invisível aqui. Ó. Então, se eu fizer assim com a lua, o planeta vai fazer assim. Se eu fizer assim com a lua, o planeta vai fazer assim também. Essa linha invisível que nós estamos vendo aqui é chamada de gravidade. Essa é a força da gravidade. Então, a lua, ela deita a Terra e ela faz uma angulação no planeta Terra de cerca de 23,5 graus. Essa angulação, ela é simplesmente essencial. Por isso que eu estou falando ela para vocês. Às vezes parece uma informação sem sentido, mas é graças, por exemplo, a essa interação entre a Lua e o planeta Terra e esse 23,5 graus de inclinação que acontece, que controla, por exemplo, a duração dos dias do nosso planeta, que controla as marés, que controla as estações do ano. Tudo isso é causado por isso. Se o nosso dia, às vezes a gente pode estar insatisfeito, pastor está naquele ano, pastor, cheio de coisa para fazer, cheio de trabalho, fala, nossa, eu queria que meu dia durasse 24 horas, não, eu queria que meu dia durasse 30 horas, para eu conseguir fazer tudo que eu tenho que fazer. Você simplesmente acabaria com o planeta Terra. Era tanta incidência de luz no mesmo local, que aquele local simplesmente não teria mais água, superaquecia, o planeta Terra seria um planeta superaquecido numa área, super frio em outra, e você não teria vida. Da mesma forma, se você tivesse noites muito, muito longas, você também estaria nessa mesma situação. Então, nós temos as horas do nosso dia extremamente calculadas, extremamente controladas, para que haja. Se a Lua fosse um pouquinho maior ou um pouquinho menor, já não existia esse balanço, porque a força gravitacional depende da massa dos corpos. Ou seja, quanto maior, mais força você tem e mais é a força de atração entre um e outro. Então, se um dos dois aqui são maiores, eles iriam se colidir. Se um dos dois fosse menores, eles iriam se soltar um do outro. E o planeta Terra sem a Lua seria como se fosse um peão desgovernado pelo nosso universo. Ele não teria uma estabilização. Ele sairia girando desgovernadamente pelo nosso universo. Os nossos dias e noites seriam totalmente bagunçados. Então a gente vê o cuidado de Deus até mesmo na criação do Sol e da Lua, que cuidam perfeitamente da nossa sobrevivência no planeta Terra. Em Gênesis 1, capítulo... Qual o tsunami? Uhum. Se você tivesse uma alteração no eixo da Terra, você ainda tem o seu pêndulo de estabilização. Eu não sei dessa informação, mas eu vou falar sobre um princípio físico mesmo. Então, se você já está alinhado, igual um peão mesmo aqui, você tem seu eixo de estabilização, e aí você tem, sei lá, um grande desastre aqui. E aí esse desastre, entorta um pouquinho, vamos colocar dessa forma. Essa pequena alteração, com o tempo, ela vai voltar ao normal devido ao seu eixo de estabilização. Então, às vezes, você vai sair um pouco e pode voltar depois, porque você ainda tem o seu eixo. Se você não tivesse o seu eixo aqui, aí sim, sua estabilização sairia, você perderia ela por completo, não teria mais volta. Mas a gente sabe que existem pequenas alterações, que esses números, por exemplo, 23,5 graus, a gente sabe que existe uma variaçãozinha mínima, para mais e para menos ali, determinadas épocas do ano, entendeu? Então, essas variações extremamente mínimas, elas não vão ter um impacto igual acabar com todas as coisas. Posso pensar, então, que também nessa mesma linha estaria a questão dos terremotos?
Eu acho que teria que ser algo muito forte para você poder causar um desastre de deslocar o planeta. Não acho que um terremoto normal poderia causar isso, entende? Respondido? A luz ela tem uma forte influência, por exemplo, sobre as marés, né? Ela controla as marés do nosso planeta, né? O Dr. Marcus Eberlin, bem citado aí, né? Para quem não conhece, ele hoje é o presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente, um amigo muito próximo, né? Semanal. Inclusive ontem mesmo eu conversei com ele, estava comentando com ele sobre a vinda aqui na igreja, a gente bateu um papo ontem à noite, e eu estou no corpo da diretoria hoje com ele, e quem não conhece, busque saber, um grande pregador dessa área de ciência. Ele e o Adalto Lourenço eram as maiores referências hoje. Infelizmente, esse ano o Adalto Lourenço faleceu, era um amigo próximo também, mas ainda nós temos um grupo aí, né, Marcus Eberlin, entre outros, que defendem esse viés. A questão do dilúvio é um estudo bem extenso, bem grande e muito interessante, mas é um tema que aí tem pano para manga. A gente tem que dar a continuidade aqui, senão a gente passa do tempo, o pastor começa a me olhar meio duro aqui na frente. Então, Gênesis 1, 16 a 18 diz o seguinte: disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Aqui algo me chama muito a atenção. Você tem várias informações científicas falando da importância do Sol e da Lua, dos 2 grandes luminares, o que governa o dia e o que governa a noite, já dando as funções para eles, né? Então ali, esse texto foi escrito por cerca de 1500 anos antes de Cristo, mais ou menos. Você não tinha tecnologia o suficiente para entender como o Sol e a Lua funcionam. Você não tinha tecnologia para poder compreender essas coisas, nem que eles tinham essa influência tão forte. E algo ainda mais legal me chama a atenção aqui. Ele fala assim, o maior luminar para governar o dia e o menor luminar para governar a noite. A gente foi realmente conseguir compreender que o Sol é maior do que a Lua mas muitos anos depois. O nosso primeiro telescópio mesmo, luneta mesmo assim, que foi feita para poder estudar os astros, foi muito tempo depois, 1000 e tantos. Então, nessa época, era impossível a gente saber isso, até porque se você tem um eclipse, o eclipse ele é uma proporção de 1 para 1 perfeito. Então, o Sol sobrepõe a Lua sobrepõe o Sol ali, perfeitamente, mesmo tamanho. Se você tentar medir no céu assim, é o mesmo tamanho. E se eu comento ainda brincando, eu ainda comento assim, que se eu tivesse que chutar sem conhecimento científico nenhum, qual que é maior, se é o Sol ou se é a Lua, eu ainda talvez chutaria que fosse a Lua. Porque às vezes a gente olha para aquela lua cheia, nascendo assim naquele horizonte, e aqui em Valadares a gente não vê muito isso, porque Valadares é uma região muito montanhosa. Mas lá no Paraná, por exemplo, eu e minha esposa, a gente vê muito isso, né? Que é uma região plana, e aí você vê aquela lua nascendo. Eu não sei se vocês já viram também lua nascendo na praia, né? Onde você vê a lua nascendo, assim. É algo simplesmente incrível, ela sai grande e tal, e aí a gente já pega o celular naquele exato momento, tirar uma foto para poder postar, e aí você tira a foto e fica aquele negocinho pequenininho, né? A gente fica meio, né, chateado, porque a gente está vendo algo incrível e a câmera não consegue capturar o que a gente está vendo, infelizmente. Mas eu arriscaria chutar ainda, talvez, se eu não tivesse compreensão científica nenhuma, que talvez a Lua fosse maior. Mas a palavra de Deus
ela é verdadeira desde o início. A palavra de Deus, ela é revelada. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela não é só um texto que está ali aleatoriamente. É um texto que fala com a gente, é um texto que guia a nossa vida, que é um texto inspirado, que Deus trouxe inspiração a pessoas nesse planeta a escreverem. A ciência, ela não explica milagres. Eu não vou chegar cientificamente e falar assim, eu vou explicar aqui agora, através da ciência, como que Deus abriu o Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho. Moisés abriu o Mar Vermelho. Eu não vou explicar como Jesus andou sobre as águas, nem como a jumenta de Balaão falou. Cientificamente eu não explico isso. Mas através da ciência, isso é chamado de milagre, tá? Milagre. E através da nossa fé, nós compreendemos que esses milagres existiram e aconteceram, como estão escritos. Agora, a ciência nos ajuda a enxergar Deus através da sua criação. A ciência me ajuda a compreender o quão incrível o líquido dentro desse potinho é, por exemplo. Que às vezes eu poderia olhar um líquido transparente, mas se eu entendo de ciência, nossa, esse líquido transparente aqui, gente, ele possui todas as características essenciais para que hidrate o seu corpo é totalmente necessitado sem esse líquido. Se você não toma tantos litros desse líquido, você fica desidratado, em poucos dias você vai chegar à morte. Ele possui 3 estados, líquido, sólido, gasoso, a ciência me mostra isso. E aí no final disso tudo eu vou olhar e falar assim, glória a Deus. Glória a Deus por esse líquido translúcido que está aqui na minha frente agora, porque graças a esse líquido, por exemplo, que Deus criou para o nosso sustento, eu consigo ter vida hoje. Então a ciência nos auxilia a enxergar Deus em todas as coisas. Mas qual é a maior e mais importante criação de Deus? Alguém arriscaria dizer? Quem? O homem. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Essa é a maior criação de todas. A gente vê um universo incrível, gigantesco, que Deus consegue medir na palma das mãos, mas nem tentando colocar em números, nós não conseguimos compreendê-lo, nem sequer sabemos do tamanho total dele, com toda a tecnologia que nós temos hoje. Mas essa ainda não foi a maior criação de Deus. A maior criação de Deus foi essa. Foi a criação onde nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Ele teve esse cuidado. E tudo que vocês viram nessa manhã, por mais belo e incrível que pareça, funciona para que eu e você possamos ter vida. E Deus tem trabalhado no meu coração muito sobre a questão de pessoas que têm perdido o seu valor, de pessoas que têm olhado para si mesmos e achado que não tem motivos para continuar sequer vivendo. Pessoas que têm se afundado em depressões, pessoas que não têm visto nem sequer em meio a uma sociedade, sem rumo, sem sentido de vida. Eu não sei o que vocês podem estar passando no particular de vocês, se vocês já estiveram nesse deserto um dia ou não, ou se um dia, quem sabe, vocês possam chegar a passar por alguma crise e se aproximar de cruzar um deserto como esse. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que não importa o que esteja acontecendo, não importa quem possa passar para destruir a sua vida, não importa o que possa acontecer, que possa em algum momento fazer com que você olhe e pense que não tem valor, que não tem motivo para estar aqui, que não tem o que possa fazer. O que eu te digo é, olha ao seu redor, toda essa criação foi para você, tudo isso foi Deus que fez para cada um de vocês. Então, se em algum momento você sequer pensarem nisso, Deus livre e guarde que não chegue nunca nesse ponto, mas eu já perdi amigos por isso. E eu acompanho muitas pessoas que passam por esse deserto nesse exato momento. Lembrem-se, às vezes até o seu pai ou a sua mãe pode te decepcionar, pode te abandonar, mas Deus nunca vai te abandonar.
Deus, ele nunca abre mão de você. Nunca, 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 nunca. Isaías 43:13 diz: eu sou Deus, também de hoje em diante eu o sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus, ele está olhando por vocês a todo momento. Aquilo que a gente vive, o que vai definir o resultado final, é como nós vamos encarar. Eu já passei por processos de depressão profunda. Eu já pensei em um dia já retirar a minha vida. Eu já passei por momentos muito tempestuosos. Nós possamos passar por esses momentos e ceder a Ele, que é o que o inimigo quer. Nós possamos passar por esses momentos e simplesmente um dia superar através de, sei lá, talvez remédios, etc. E pronto, vida que continua. Ou nós podemos aprender a confiar em Deus, aprender a superar aquilo que nós estamos passando, e através daquele deserto, daquela fornalha que a gente passar, a gente ser moldado a ponto de aprender a confiar em Deus e ajudar pessoas no futuro, que eu acho que seria o mais importante, que é a gente pegar esses momentos que seriam destrutivos à nossa vida, a ponto de às vezes arrancar a nossa própria vida, e a gente evitar futuramente que pessoas tirem as suas próprias vidas, pelo que você aprendeu naquele deserto que você passou. A autoridade de uma pessoa que já cruzou um deserto, de chegar em outra pessoa que está cruzando um deserto e falar para ela: eu já estive aí um dia e eu consegui, a autoridade dessa pessoa é diferente de uma pessoa que nunca cruzou um deserto. Então vocês podem usar desses tempos difíceis para vocês poderem conseguir vidas, que vidas possam ser convertidas a Deus. Romanos 1:20-22, já estamos bem no finalzinho, pastor. Porque os atributos invisíveis de Deus, e quais são os atributos invisíveis de Deus? Isto é, o seu eterno poder e a sua divindade. Então, os atributos invisíveis de Deus, que são o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem. Eu não estou falando que é difícil de ser reconhecido. Claramente se reconhecem. Desde quando? A criação do mundo. Sendo percebidos como? Por meio das coisas que Deus fez. Então vamos parar até aqui. A gente tem então os atributos invisíveis de Deus, os quais são o seu eterno poder e a sua divindade. Eles podem ser reconhecidos desde quando? Desde a criação de todas as coisas. E aí, como que eu vou reconhecer ele? Através exatamente da criação de Deus. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Vamos analisar essa segunda parte. Então, a gente sabe que, muitas vezes, a glória deveria ser dada a Deus, mas a gente não faz isso. A gente faz o quê? A gente começa a render graças para os nossos próprios raciocínios, ou seja, lá atrás, a gente entendia majoritariamente no planeta que Deus tinha criado todas as coisas mesmo. Aí de repente, não, os estudiosos chegaram nos seus próprios raciocínios e falaram: não foi isso não, foi outra coisa, foi um acidente aleatório que causou todo o universo que a gente conhece hoje. Então o nulo raciocínio, o próprio raciocínio dele fez com que ele se tornasse incrédulo. Fez com que ele ficasse de uma forma a qual ele tirasse a glória que era devida a ser dada a Deus, e ele começou a trazer para dentro dos próprios raciocínios. Mas olha o que acontece no final.
né? O coração insensato, ele se obscurece, porque você tira Deus da jogada, você começa a tirar Deus, e você começa a colocar você mesmo, e lá no final, quando a gente está pensando que a gente está no ápice da nossa sabedoria, a gente se torna o quê? Tolo. Porque um dia a verdade vai ser revelada. E nesse dia que a verdade for revelada, não importa se é Richard Dawkins, se é Albert Einstein, não importa quem for, a verdade ela vai vir à tona. E nós vamos realmente ver, entender que todas as coisas foram criadas para a glória de Deus, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Então não tem para onde correr. Um dia, todos nós vamos lidar com isso. Agora, nós devemos aprender com esse texto de Romanos 1, 20 a 22 algo. Eu queria que vocês levassem essa lição para casa. Que é vocês não se tornarem parte disso. É vocês fazerem o contrário do que o texto diz. É vocês fazerem literalmente o quê? Em vez de se tornar nulo em seu próprio raciocínio, é você olhar para a criação de Deus e realmente falar: glórias a Deus, glorificado seja o nome de Deus, glorificado seja Deus por esse passarinho que está voando, glorificado seja o nome de Deus por essas nuvens que trazem chuva, glorificado seja o nome de Deus pelo sol que aquece tanto a terra, parece que aquece até mais Valadares do que toda outra região do planeta Terra, mas glorificado seja Deus do mesmo jeito. Glorificado seja Deus por essa imensidão incrível que nós temos no nosso universo, por cada estrela, pelo sol que aquece o nosso planeta, pela lua que estabiliza o nosso planeta e controla nossos dias, as nossas estações do ano, as nossas marés. Glorificado seja Deus por todas as coisas. Amém, igreja? Amém. Eu quero deixar um último dado. Religião dos vencedores do Prêmio Nobel entre o ano 1901 até o ano 2000. O Prêmio Nobel, então, é basicamente, a maior premiação hoje que nós temos nas áreas da ciência, E aí tem Prêmio Nobel de Física, Prêmio Nobel de Química, Matemática e por aí vai. E aqui nós temos, por exemplo, a religião dos ganhadores dessas grandes premiações. Durante os anos de 1901 e 2000. Então, 65,4% dos prêmios, ou seja, 427 prêmios, foram dados para cristãos. 21,1%, ou seja, 138 para judeus, que possuem também a sua fé em um Criador. E lá em 10,5%, ou seja, 68 prêmios só. A gente até brinca, Fala que eles ficaram, foi com dízimo, 10% só, Ficaram só lá com 10%, lá atrás, ateus, agnósticos e livres pensadores. Quem já teve acesso a esses dados aqui? Uma pessoa lá atrás, mais alguém? Uma pessoa ali? 2 pessoas já tiveram acesso a esses dados aqui, só nessa manhã. Isso a gente não vê. Aí a gente fica pensando o tempo inteiro que cientista bom é cientista ateu, que os melhores cientistas do mundo são aqueles cientistas renomados que a gente mais ouve falar, que não tem crença em nada, que são ateus e pregam contra a igreja mesmo. Mas quando a gente olha para dados, e contra dados não há argumentos, são dados, a gente vê que cerca de mais de 80% dos prêmios eram de pessoas que tinham a sua fé embasada em um grande Criador. E aí muitas vezes a gente vê que cristão não tem lugar na ciência, que se você é cristão você acaba sofrendo uma perseguição no meio acadêmico, na escola, na universidade. Mas isso aqui ninguém te apresenta. E a gente cresce pensando que cristão não tem lugar dentro da ciência. Então isso é algo também para a gente ter como dado.
Se um dia alguém virar para vocês e falasse, porque cristão é tudo careta, cristão, cara, só você estudar de ciência que você vai entender e vai abandonar a Deus, cara. Você vai entender que a ciência, os maiores cientistas e tudo mais, eles não seguem a Deus. E vocês viram e falam assim, não, tudo bem. Então vamos ver aqui o dado do que as maiores premiações do ramo científico durante uma margem de 99 anos vai dizer. E aí você mostra para a pessoa que mais de 80 e poucos % dos prêmios são para pessoas que têm a sua fé embasada em um grande Criador de todas as coisas e que tudo foi feito pela obra das suas mãos. J.J. Thomson foi um grande físico e matemático, ganhou o Prêmio Nobel de Física de 1906, não somente ele, mas como também seu filho e alunos dele também ganharam prêmios Nobel posteriormente. Então foi um grande cientista, que não só conseguiu ele ser renomado, mas transformar os seus orientados em grandes também cientistas renomados. E ele diz o seguinte: a verdade que é enfatizada por cada avanço da ciência é que grandes são as obras da aleatoriedade, da sorte. Não, é que grandes são as obras do Senhor. Luiz Pastor, meu predileto, não porque ele é químico, mas porque a frase dele marcou a minha história também. Ele diz: pouca ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima. Se a gente entende de ciência de uma forma superficial, aquilo que é primeiramente nos entregue dentro de uma sala de aula pode tomar o lugar de Deus. Mas se você se aprofunda dentro da ciência e você entende as leis da química, da física, da biologia e da bioquímica e por aí vai, você não consegue olhar para nenhuma outra solução a não ser um grande criador de todas as coisas. Um grande projetista que calculou e que criou todas as coisas do jeito que elas são, funcionando da maneira certa, e que processos aleatórios, lentos, graduais e sucessivos, através de milhões e milhões e milhões e milhões de anos, nunca poderiam acontecer, gerando o que nós somos hoje, o universo que nós vivemos hoje. Por quê? Porque a Bíblia diz? Não. Porque as leis científicas proíbem reações químicas, as leis científicas proíbem cálculos matemáticos, e eles tentam ficar saindo pelas tangentes, e no fim nunca tem uma explicação de realmente como as coisas realmente vieram à tona, como elas realmente foram criadas ou surgiram, E aí tem que dar nomes, como por exemplo, flutuações quânticas, no caso do Big Bang. E aí a gente vê, flutuações quânticas para eles, praticamente é o Deus para a gente. Não tem explicação para eles, flutuações quânticas, ninguém conhece, é algo que não se explica, muita gente chama de teoria do Big Bang, mas os próprios astrofísicos mais renomados sabem que não é uma teoria, e sim uma hipótese. É um modelo matemático que possui, inclusive, não só uma vertente, mas várias vertentes. Então, cada astrofísico vai seguir uma linhagem, tem várias raízes dentro do próprio Big Bang. Então, muita coisa teria para ser desbancada ainda no meio da ciência, dos estudos. Eu poderia passar aqui mais de meses falando com vocês vários temas, comprovando como que hoje a Bíblia está muito mais próxima da verdade do que a ciência mais avançada que nós temos. Amém? Aqui eu deixo sempre umas indicações. Da esquerda para a direita é o mais complexo em termos científicos, a caixa preta de Darwin sendo o mais complexo deles, e fomos planejado, e como tudo começou, e Gênesis 1 e 2 sendo os mais fáceis de compreensão. Esses livros dão uma estrutura muito bacana, científica, bíblica, muito legal, para que a gente possa defender a nossa fé através da ciência. Mas o mais importante de todos esses livros é o superior da direita, chamado Bíblia Sagrada. Não adianta você ter conhecimento da ciência se você não tiver o conhecimento da palavra de Deus. Então, o mais que deve ser estudado, o que você deve meditar dia e noite, é a palavra de Deus, e ela vai te dar inspiração para que você possa compreender a ciência por um ponto de vista bíblico. Amém? Amém, pastor. Obrigado, pessoal. Que bom que não precisou te pedir. Fica aqui um pouquinho, Daniel.
Que bom que não precisou de pedir aplausos para essa brilhante aula. Excelente. Mazinho está por aí? Mazinho, faça a bondade de vir aqui, passar as mãos do Daniel essa lembrancinha e orar por ele. Sara, é isso mesmo? Sara, que nome bonito, Sara. Vem aqui por bondade ao lado do seu esposo, receber essa oração. Aqui, esse aqui, ó, esse aqui. Esse, isto. Passe as mãos do Daniel, vocês que são jogadores de tênis, estudiosos da palavra, essa singela lembrança da Igreja Batista da Esperança, e pedir ao nosso diácono Mazinho para orar a Deus por vocês. Você, em especial, Daniel, nos abençoou nesta manhã, para poder tentar imaginar um pouquinho a grandeza desse Deus, que extrapola todas as caixas do nosso pensamento, que é muito limitado. E se abrir esse aqui para perguntas, eu mesmo teria umas 30. Mas nós louvamos a Deus porque, como diz a sua própria palavra em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele, é tudo isso que você viu. Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Você pode se colocar em pé? Vamos orar por esse casal, por essa família. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, ó Deus, por ter nos brindado essa manhã, ó Deus, com essa excelente explanação sobre o Senhor e como que o Senhor cuida da Tua criação, como que o Senhor foi, ó Deus, extraordinário ao realizar toda a Sua criação e cuidar de nós, criaturas Suas, e que como que nós devemos, ó Deus, a partir disso, reconhecer a Tua excelência, a Tua grandeza, a Tua total, absoluto, como que o Senhor é absoluto em tudo, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor agora possa, ó Deus, abençoar grandemente, continuar abençoando o Dr. Daniel, nosso irmão Daniel, servo do Senhor, que tem explanado a Tua palavra, através desse trabalho magnífico, ó Pai, que é mostrar como que o Senhor se manifesta na sua criação, ó Deus, e levado a Tua palavra através desses conhecimentos. Que o Senhor possa abençoá-lo grandemente, sua família, seus filhos, ó Deus, seus pais, seus parentes, ó Deus, que o Senhor possa estar prosperando cada vez mais a sua vida, ó Deus, e que ele possa cada dia mais buscar esse conhecimento que vem de Ti. Muito obrigado por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu esqueci aqui, pessoal, mas eu queria só agradecer por último aqui ao Lúcio e a Yolanda também. Esqueci de comentar os dois no início aqui da ministração, que fizeram, né, essa ponte aqui com o pastor também. Eu agradeço muito, tá? Amigos de longo prazo aí da família, né? Lúcia e Yolanda, muito obrigado, tá? Deus abençoe a vida de vocês também. Muito bem. Então, mais uma vez, obrigado, Daniel, pela disponibilidade em nos abençoar. E às vezes confunde um pouquinho, confunde no sentido de, uau, é tanta coisa, é tanta coisa. Se você quiser depois rever toda essa explanação, essa bela aula do nosso início, da nossa jornada da EBD de verão, vai ser disponibilizado o link e vai se tornar público, não vai? Com a permissão do Daniel, Então, daqui a pouco você vai ter o link, você vai poder passar para alguém. Gente, vê uma aula maravilhosa, vai estar lá no canal da nossa igreja, tá bom? Eu preciso de mais 3 minutinhos para a gente encerrar. Lembrando os queridos que hoje nós teremos o nosso 5º dia da nossa jornada de 12 dias de oração. Tudo isso aqui é muito importante para tentarmos compreender um pouco a grandeza desse Deus. Mas se nós não nos colocarmos de joelho diante desse Deus soberano, poderoso, maravilhoso, então a gente perde um pouquinho a essência. Então temos que orar. E estamos nesse projeto de 12 dias de oração para 12 meses de bênção. Hoje, 5º dia, vamos dar ênfase ao 5º mês, ao mês de maio, o mês da família. Então, eu quero te convidar a estar aqui hoje às 18h30 até às 19h. Às 19h30, iniciaremos a nossa celebração e eu não tenho dúvida, em nome de Jesus, que Ele tem uma palavra especial para todos vocês e aqueles que vocês irão convidar a estar conosco também. Tem essa bolsinha aqui que foi esquecida no banheiro, feminino. Se for de alguém de vocês, agora pela manhã,
podem pegar comigo aqui. Dia 8 e 9 de fevereiro é aniversário, a celebração dos 58 anos desta igreja. Porém, entretanto, todavia, sobretudo amanhã, dia 6, é que é de fato o aniversário de 58 anos da Igreja Batista da Esperança. Em 6 de janeiro de 1967, estava sendo então organizada a 6ª Igreja Batista de Governador Valadares. E de forma muito carinhosa e gostoso de ouvir, de ver isso, eu quero se tornar público, porque a nossa igreja foi agraciada com esse negócio bonito aqui, irmã Mônica, que você pode me ajudar, uma toalha, irmã? É você que fez, irmã? Olha que maravilha, irmãos. Acho que dá para vocês verem aqui, né? A irmã Mônica presenteou a igreja. E aí, irmã Mônica, quem presenteia a igreja também ora pela igreja. Então, eu queria que você viesse aqui para encerrar esse momento nosso nesta manhã, orando em especial pelos 58 anos desta igreja. Nós temos o irmão Elson, aqui presente nesta manhã, que é um dos membros fundadores, e a irmã Hilda, eu não a vejo aqui, mas é outra membro fundador desta igreja. E aí, irmã Mônica, nós fazemos parte dessa família linda que é a Igreja Batista da Esperança, e que amanhã, no dia 6, estaremos celebrando então esses 58 anos de organização. E ao longo desse tempo, tantas pessoas puderam ter um encontro real, genuíno, verdadeiro com o Cristo da igreja, através desta agência do Senhor. Nós louvamos a Deus por isso. Peço que os irmãos orem pela igreja, em especial pelo pastor da igreja, pela equipe ministerial, pelos membros, pelos participantes, para que Deus nos dê graça, saúde, visão, para continuar exercendo aquilo que o Senhor espera de nós enquanto igreja, tá? Mais uma vez e pela última vez, querido doutor Daniel, muito obrigado por estar conosco, por compartilhar parte do conhecimento que Deus tem lhe agraciado. Que Deus continue abençoando a vida, a família de vocês, a vocês que nos visitam nesta manhã. A presença de vocês nos trazem alegria, de forma muito especial o Vitor, viu, Vitor? Uma alegria tê-lo aqui, em nome de Jesus. E nós vamos orar encerrando. Após a oração vai ter alguma coisa, só o instrumento? Vai cantar? Já sabe a música? Já sabe. Eu bem que tinha uma pronta para te sugerir. Porque dele, por ele, para ele. Vamos orar ao Senhor. Após a oração, eu quero convidar o Daniel para esteja à porta junto comigo, onde nós vamos cumprimentar a todos. E mais uma vez, irmã, obrigado pelo seu gesto de carinho para com a igreja, tá bom? Vamos orar. Irmãos, motivo esse sentimento de gratidão a Deus, e o estudo desta manhã foi só mesmo para confirmar, né, o que Deus faz, porque no final de tudo que nós ouvimos, assistimos aqui, né, a maior obra do Senhor é o homem, né? E o propósito de Deus, quando essa igreja se deu início, eu estava com 2 anos, olha o projeto de Deus, né? Para que nessa igreja eu viesse conhecer Jesus, ser batizada e compreender e estar aqui hoje de volta, né? Então, a igreja faz amanhã 58 anos e amanhã eu faço 60, pastor. Esse é um motivo que eu tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele tem me feito. Papai amado, nós te agradecemos, te adoramos, Senhor, porque o Senhor é o único grande Deus mesmo. Não tem dúvidas, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor já havia falado que a ciência ia se multiplicar. E diante da instrumentalidade do teu servo nesta manhã, nós vemos como a tua palavra se cumpre a cada dia. Muito obrigada, Senhor, pela instrumentalidade desse irmão. Muito obrigada porque ele entendeu o teu chamado. E nesta manhã, Senhor, te agradecemos por estarmos aqui reunidos. E, Senhor, fazer parte desta grande família do Senhor. E nesta manhã, nós te agradecemos por tudo. E te pedimos, Pai, que nós não saiamos daqui hoje da mesma forma que entramos. Nós entramos com o espírito de vir, de assistir, de participar, ou até mesmo de ouvir o irmão. Mas que saiamos daqui, Senhor, com a convicção de
porque o Senhor é Deus. Que nós não devamos mais reclamar do calor de Valadares, mas que em tudo nós devemos dar graça ao Senhor pela proteção santa e poderosa do Senhor. Muito obrigada, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém.